Chegamos com o nosso Qualidade de Vida para falar um pouquinho, esclarecer sobre os avanços da tecnologia e o que é possível fazer para transformar o seu sorriso. Para isso, eu tenho o prazer de conversar com o cirurgião dentista Dr. Giovanni Pedruzzi. Prazer é nosso, muito bom estar no programa novamente. Eu também, porque quando eu converso com o doutor, eu fico com o meu sorrisão assim, ó, aberto e ver as possibilidades que a odontologia moderna nos traz, como a gente já está vendo aqui no primeiro caso, doutor. Pois é, vamos direto então para esse caso. É muito interessante a gente ver a mudança que um simples clareamento faz, né, aliado a duas facetas, né, num caso como esse. Então, às vezes a pessoa tem alguns defeitos dentais que são facilmente resolvíveis e trazem um benefício estético enorme. É muito importante que a pessoa faça revisões, converse com um profissional atualizado para que ela possa vislumbrar essas possibilidades. Então, nesse caso, como a gente falou, foi feito o clareamento, né, o clareamento combinado, laser com o caseiro. A gente às vezes combina os dois métodos, né, o método de consultório, que é com laser, e o caseiro, e aliado a isso fez duas facetas nos dois centrais para corrigir esse espaçamento que a gente chama de diastema entre os dentes. Parece que fez muito mais, né, doutor? Exatamente. Parece que a impressão que eu tenho olhando é que mexeram em todos os dentes. Pois é, parece mesmo, né? Então, um tratamento que na verdade foi super simples, né? Um clareamento, um simples clareamento aliado a duas facetas sem desgaste nesse caso, tá? Muitos casos são necessários fazer um ajuste dos dentes, um formato adequado para receber as facetas, mas nesse caso em particular e vários outros também que são possíveis, os dentes eles já tinham um formato sem, digamos, barriga, um formato que a gente chama mais quadradinho, mais reto. Facilitava a colocação das facetas. Facilita a moldagem e a colagem da faceta, possibilita que o laboratório faça a faceta sem precisar de desgaste, de preparo. Mas se o dente tem um formato, digamos, retentivo, onde precise fazer uma adequação, a gente sempre vai pesar os prós e contras e vai definir o melhor tratamento conforme o caso. Nesse caso era amplamente favorável a gente fazer facetas sem desgaste nesse caso e também o clareamento. E veja que o benefício estético, apesar de a gente ter sido totalmente conservador, é um tratamento sem nenhum desgaste, sem uso de brocas, né, para preparar o dente, sem necessidade de anestesia, o benefício estético foi enorme. Gigante! Agora aí também entra o mérito do profissional. Como a gente tem que garimpar, pedir a opinião de alguém que já... uma indicação de profissional para realmente não fazer mais do que é necessário. Pois é, a gente sempre tem que ir do tratamento mais simples e mais conservador para o mais invasivo. A gente sempre pensa de uma maneira que não vá desgastar tecidos dentais sadios que não crescem de novo. Quando isso é necessário, tudo bem, a gente vai conversar e vai ver se for um benefício melhor do que o malefício do desgaste, ok, né? Mas um caso como esse, onde não há nenhum desgaste, é muito interessante, né? Porque daí só tem benefícios, né? É um tratamento que é super indicado, super vai resolver o problema estético, da autoestima, dá mais vontade do paciente cuidar dos dentes, e o paciente jovem como esse, né, merece ter um sorriso tão bonito assim. E pacientes de todas as idades têm procurado essas transformações, doutor? Clareamento eu acho que é uma febre, porque a gente acaba vendo televisão, se identificando e querer ter aquele sorriso que a gente vê do outro lado, e é possível e bem fácil com algumas sessões de clareamento, como o doutor falou mesmo, esse clareamento que é feito em casa, né? Sim. Tratamentos como clareamento, por exemplo, mesmo pacientes super jovens, já 15 anos, a pessoa já começa a pensar nisso, né? Às vezes a gente posterga um pouco, começa ali com 18 anos a fazer o clareamento e dá já uma mudança estética bem grande. E o tratamento do clareamento, ele não é invasivo, ele não provoca desgaste ou enfraquecimento dental, né? Como muitas pessoas imaginam, né? Às vezes desconhecem. Existe somente um tipo de clareamento que enfraquece o dente, que é o clareamento interno, quando tu trata o canal, aí o dente escurece por causa do tratamento de canal, e aí se coloca um produto dentro do dente para deixar agindo por uma semana, né? Esse clareamento interno enfraquece o dente. Por isso que a gente não usa, aqui pelo menos a gente tem essa sistemática de não fazer esse clareamento interno. Num caso como esse a gente faz um cobrimento, uma faceta, alguma coisa assim, que devolva a estética sem precisar enfraquecer a raiz do dente com esse clareamento. Agora, clareamentos como aquele que a gente mostrou no caso anterior,
clareamentos externos, clareamento a laser no consultório, clareamento caseiro, aquele com a moldeirinha, isso não enfraquece nada o dente, isso traz um benefício estético muito grande e é super conservador. Tem que ter alguns cuidados, tem que ser acompanhado por um profissional. O clareamento caseiro, por exemplo, né, se a gente coloca o produto em excesso, vai provocar uma queimadura na gengiva, pode provocar uma retração gengival, então tem que ter uma instrução, um acompanhamento profissional. Bora para outro caso. Esse caso, então, eu acabei passando, deixa eu voltar aqui. Não tem problema nenhum. Ó, tá aí. Então, nesse caso, a gente fez uma faceta de porcelana, tá? Nesse dente que é justamente o caso que a gente conversou. Clareamento, foi feito o tratamento de canal. Aí, né, numa situação como essa, onde o central está escurecido por causa do tratamento de canal... E ela parece uma paciente bem jovem, né? Super jovem. E a gente tem duas opções aqui. Ou fazer esse clareamento interno, né, no dente, só que além de ele enfraquecer o dente, esse clareamento interno, né, do dente com o canal tratado, ele também dura pouco tempo. Ele dura 2, 3 anos, ele já começa a escurecer de novo. Então, num caso como esse, a gente reforçou a raiz do dente, né? O dente, quando ele trata o canal, ele fica muito mais fragilizado. Nesse caso, o acesso por trás do tratamento de canal era amplo, sobrou digamos assim, uma quantidade de tecido dental muito limitada, o dente estava enfraquecido e com problema estético. Então a gente conversou e decidiu reforçar com um pino intracanal, né, esse dente, e depois cobrir de porcelana. Então devolvemos a estética com um tratamento que agora é super duradouro, né, e trouxe de volta esse benefício estético, né, não vai mais escurecer esse dente, porque ele tinha essa sistemática de a cada 2, 3 anos ele ia ter que fazer, né, essa paciente ia ter que fazer o clareamento. Isso não é cada vez ia enfraquecer mais até vir a fraturar a raiz. Então a gente já resolveu para que não volte a ter que fazer mais nada. Encontrar o caminho certo, o melhor caminho, essa é a realidade. É isso aí. E um próximo caso, então, aqui tinha quase um diastema, né? Essa ameia gengival, aquela parte da gengiva que é um triângulozinho entre os dentes. Nesse caso, a paciente perdeu essa ameia, né? Ficou com um espaço ali que ficou bem prejudicando, porque é bem na área onde mais aparece o sorriso. Então a gente fez um fechamento com material resinoso mesmo, né, um tratamento simples, fechando esse espaço, e só esse procedimento já trouxe uma melhoria estética interessante. Então aqui não é faceta? Dá para chamar de faceta porque ao fazer esse fechamento a gente já estende um pouquinho na frente do dente, uma camada bem fininha. Isso, mas nesse caso a gente consegue fazer diretamente no consultório, a gente não precisa nem de laboratório. A gente tem um laboratório junto aqui no prédio, né? Para casos que a gente faça moldagem, mande para o laboratório, a gente faz tudo aqui, não sai do prédio, consegue fazer tudo aqui. Mas num caso como esse, nem precisa ir para o laboratório, a gente consegue fazer tudo no consultório. Aqui no consultório, que maravilha. Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos e a gente volta semana que vem. Eu que agradeço. Obrigado.